Que o Senhor Espírito Santo seja com você em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer a você. Para um pouco o que você está fazendo e preste atenção nisso aqui. Preste atenção que isso é de suma importância relacionada à sua salvação. Preste atenção. Lá em Ezequiel 28, a partir do versículo 11, você vai entender o texto do que eu estou falando para você. Lá onde fala sobre Lúcifer. Aquilo ali é claro, é uma profecia, mas claramente uma lamentação de Deus a respeito de Lúcifer. Mas eu quero que você preste atenção nisso. Os céus, lugar perfeito. Não havia mal, não havia maldade, não havia inveja, não havia nada de mal nos céus. E lá, dentro do coração de Lúcifer, surgiu o orgulho, a vaidade, a maldade, a violência, assim como está escrito, por causa da sua formosura, da sua sabedoria. E ali, Lúcifer começa a espalhar ali entre os anjos essa maldade, ele começa a espalhar ali essa discórdia. E eu chamo de confusão para que você possa entender. Então, Lúcifer começou a propagar no reino de Deus confusão. Tanto confusão, não no sentido que você possa entender do que significa confusão, mas existe a confusão que você conhece, que é discórdias, intrigas, né? E existe uma confusão mental, tá? O que acontece? Ele propagou o seu comércio, assim como está escrito lá em Ezequiel, esse orgulho, ele propagou essa confusão no meio dos anjos, até então que ele conseguiu a terça parte dos anjos para o lado dele. Um lugar que havia perfeição agora estava dividido. E aí você sabe o que aconteceu. Tentou, desejou sentar-se acima das estrelas, almejou o trono de Deus e tal, até que foi expulso. E isso aí você sabe. E hoje os demônios que nós vemos eram esses anjos que estavam lá. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É só para você entender o contexto da história. O que eu quero falar para você é que do mesmo jeito que o mal trabalhou para que ele formasse o seu exército e se tornasse o que é hoje, né? Então, ele trabalha nos dias de hoje da mesma maneira. Assim como ele trabalhou no reino de Deus, colocando confusão entre os anjos, eu vou falar assim para você entender depois, causando confusão, contendas, colocando discórdias, iras, lá no reino de Deus, ele faz a mesma coisa hoje. O mal trabalha da mesma maneira. E hoje ele trabalha do mesmo jeito, tentando fazer com que as pessoas elas se afastem de Deus. Elas se afastem da salvação delas. Elas tirem os olhos de Deus, porque assim como ele conseguiu propagar no reino de Deus a discórdia, assim ele tenta hoje. E isso é visível. É visível. Você olha no meio das igrejas, eu não estou aqui falando de nenhuma delas, você vê que as igrejas não são unidas. Não são unidas. É confusão, discórdias. Você vê, cada dia mais que se passa, você vai ver mais e mais pessoas gravando vídeos na internet, falando mal de outras igrejas, pegando vídeos e trechos igual eu vi, né? Já vi muitos trechos de uma igreja que está fazendo a corrente e tal, e as outras pessoas descendo a lenha e tal. Mas o que isso acontece? Isso é o inferno trabalhando. O inferno causador de confusão, discórdia, desunião. Ele causou desunião nos céus e causa hoje. Aquilo que deveria ser união, que eram as igrejas, deveriam ser unidas, não tem união, porque o mal trabalha, ele está trabalhando, entende? E isso, qual é a finalidade disso tudo? O que o mal quer com todas essas discórdias? O que o mal quer com todas essas confusões, vamos falar assim? Tudo para confundir você. As pessoas que elas estão longe do reino de Deus, quando elas veem essas discórdias, isso afasta elas mais ainda do reino de Deus, porque elas não sabem quem acreditar. Talvez até você que está me assistindo agora, você nunca foi na igreja. E quando você pensa em igreja, você só vê discórdia entre eles, você não vê união.
Então, veja que é uma estratégia que o mal ele usa, que ela é eficiente. E aquelas pessoas que estão dentro das igrejas, elas estão nas igrejas, mas elas estão caídas na fé, elas estão se arrastando na fé por causa de todas essas discórdias, por causa de todos esses acontecimentos, essas pessoas elas vão esfriando a cada vez mais. Então, o que é que eu quero que você entenda? O mal trabalha para confundir sua cabeça. Aí é que entra a confusão na mente. Foi isso que ele fez com os anjos, conseguiu iludir a terça parte deles, olha que não são poucos, e é assim que ele trabalha nos dias de hoje, causando confusão, fazendo você ficar confuso em quem você vai acreditar. E o que eu acho mais triste, eram pessoas que praticavam a fé, viviam na fé, no reino de Deus, e hoje essas pessoas compartilham e gostam dessas coisas, concordam com essas coisas. Ou seja, são pessoas que deixaram se confundir com a estratégia do diabo. E tem muitas pessoas hoje, muitas pessoas que provaram da fé, que viveram na fé, e hoje essas pessoas concordam com tudo que dizem aí fora. Ou seja, cospem no prato que comeram e não sabem o que elas estão fazendo. Elas estão caindo, presta atenção, caindo assim como a terça parte dos anjos caíram na confusão do inferno. Então, nós, nesse mundo, presta atenção, tudo que o mal quer é nos afastar do reino de Deus. Abra os seus olhos. Não se confunda. Olha a quantidade de pessoas que nem acreditam mais em Deus. Por que elas não acreditam mais em Deus? Porque foram pessoas que caíram nas armadilhas, nas discórdias, nas confusões que o mal causa e tem causado. Então você que está me assistindo agora, você vai nesse mundo, você vai enfrentar problemas, você vai enfrentar lutas, porque esse mundo é cheio de problemas. Mas saiba de uma coisa, nunca deixe na sua mente, nunca deixe se confundir a respeito da sua fé, da sua crença, daquilo que Deus prometeu, das promessas de Deus, porque Deus ele é o mesmo. Mas assim como lá no início Satanás propagou a discórdia e a confusão no reino de Deus, assim ele está fazendo hoje e tem muita gente que está caindo. Abra os seus olhos. E até comentei com o meu pessoal, falei ontem, isso ontem na reunião da quarta-feira. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui para você agora. Não caia nessa jogada, porque isso é uma jogada das trevas e eles têm conseguido causar discórdias e desunião e com isso afastar as pessoas do reino de Deus. Abra os seus olhos. Isso aqui é um alerta para você que a confusão, que a discórdia e a confusão são estratégias de Satanás. E quando ele confunde a mente de uma pessoa, você vê que tem até pessoas que dizem assim: "Ah, eu não sei mais em quem acreditar. Ah, eu não sei mais, eu não sei em quem acreditar". Por quê? Porque essas pessoas, elas estão confusas. O mal já conseguiu fazer o que ele queria fazer. Confundir a mente da pessoa para que ela enfraqueça na fé. E enfraquecendo na fé, ela não vai conseguir se manter de pé até o final. Então, abra os seus olhos para que você também não venha cair. Que Deus te abençoe e você possa abrir os seus olhos, em nome de Jesus.